Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Vivo e a Cores aqui no YouTube e no Facebook. E seja bem-vindo também se você está escutando a gente no nosso podcast. Chegamos para mais uma edição da Cautiopédia para falar muito sobre Série A e hoje um pouquinho sobre Copa do Mundo também. Embora a Itália tenha feito o favor de ficar fora por mais uma edição, e a gente já falou bastante sobre isso aqui, e continuaremos falando, temos que falar, temos que botar o dedo na ferida, mas hoje a gente vai falar também sobre a convocação da seleção brasileira. Temos representantes da Série A na convocação e temos um treinador italiano, né? Então temos que falar, nos vemos aqui na obrigação de falar. Fica tranquilo que a gente vai tentar não falar de Neymar Júnior. Nada contra ele, mas ninguém aguenta mais. Muito se falou, né? Era a grande expectativa do dia, a expectativa foi sanada. Agora tenho certeza que muitos ainda vão falar sobre isso, porque tem desdobramentos o assunto, mas não aqui, tá? Aqui a gente vai falar sobre Bremer, aqui a gente vai falar sobre o Wesley, sobre o Ancelotti, como eu já falei, e vamos falar muito também sobre essa reta final de Série A. O Napoli se garantiu na Liga dos Campeões, Caio Bittencourt pode respirar aliviado, mas ainda tem uma porradaria franca rolando pelas outras vagas e por outras competições europeias também, quem vai para onde. Temos também uma briga contra o rebaixamento que vai para a última rodada, né? Cremonese e Lecce se recusam a morrer e não vão morrer de véspera, uma das duas vai morrer, mas a gente só vai saber disso na última rodada e a gente vai falar um pouco sobre isso também. É claro que eu não tô sozinho nessa, tô aqui com Caio Bittencourt e com o Nelson Oliveira. Vou começar com o Caio. E aí, Caio, gostou muito aí de assunto Neymar? Está saciado de Neymar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. A bem da verdade, talvez o tema Neymar a gente deixe de lado, porque nesse caso nos desperta curiosidade o fator Ibañez, que para quem acompanha a gente desde o Cautiopizza lá no Futuri, você teve o podcast da Cautiopédia na parceria com a Central 3, não é que a gente falava bem do Ibañez, mas é curioso dele ter chegado aí. O Bremer, mais do que merecido, deu a agenda. Bremer sempre vai defender, apesar que esse fim de semana não deu exatamente motivos a ele, e os outros temas temos muito a discutir, até porque também, mesmo dos que já garantiram vaga na Europa, já tem muita história rolando. O da Atalanta, garantida na Conference League, que vai ser pouco, porque o jogo com o Bolonha não foi tão digno de nota, a não ser para o próprio Bolonha. É que o Bolonha precisava reverter uma derrota pesada que sofreu em casa no confronto direto. E aí não adianta nada o Bolonha igualar em pontos a Atalanta. Mas, de qualquer forma, o Paladino conseguiu construir bem essa coisa de recuperar a Atalanta do caos promovido pelo Juric no campeonato, para pelo menos garantir uma classificação. O X da questão é que parece que o Paladino não fica muito nos lugares. Aí já vai deixar, de repente, agora temos o nome de Maurício Sarri já dividido entre dois mundos agora, né? Tem o papo de volta tem o papo de Atalanta, que assim, hoje é engraçado. A gente pensava em convocação aqui, mas foi tudo junto. Era papo de Guardiola saindo no City e, obviamente, o nome do Maresca é o mais cotado, seria o meu preferido para o Napoli, mas nem ia considerar. É o papo do Conte saindo, que cada vez está mais forte em Nápoles. Então, tem muita coisa rolando. Acho até que as próximas semanas a gente vai discutir muita dança das cadeiras nisso aí. Nelson, no Brasil, todos os olhos e ouvidos voltados para o Ancelotti, mas tem isso aí que o Caio falou, né? Um dia de muitas movimentações e sondagens, né? A gente não tem nenhuma confirmação, mas um dia ali de muita apuração na mídia italiana, né? Muitas coisas sendo ventiladas. Acho que quando você fala de uma possível saída do Guardiola, que até o momento ela é cravada pelo The Athletic apenas, peças todas... Não só pelo The Athletic, hein? Já teve do Daily Mail e da BBC. Então, assim, na minha experiência da profissão, se mais de um deu, é porque provavelmente pode acontecer, a não ser que... as peças vão se movimentando, Nelson, e conforme a gente vai falando sobre Guardiola, como o Caio já citou ali, tem o Maresca, e aí você começa a falar de Conte também. Então, assim, primeiro, boa tarde, né? Ou boa noite. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esse dia de muitos burburinhos. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A seleção italiana não é um assunto e provavelmente o Guardiola não... Enfim, né? Questões salariais. Mas eu acho que se houver ainda alguém mandando na federação nesse momento, ou se ele ainda estiver livre, não tiver dado nenhum tipo de retorno até o dia 22 de junho, no mínimo, é aquela história, né? O não você já tem, então acho que não custa muita coisa ir lá, talvez tomar o não do Guardiola, né? Agora é correr atrás da humilhação.
Vamos começar falando então sobre a Série A e sobre essa briga da Liga dos Campeões. Você falou que camisas estreadas eu dou um azar. O Como jogou com a camisa que eu não sei se foi estreia, né? Mas, pô, lançar uma quarta camisa a essa altura do campeonato também é uma sacanagem, né? Foi por um bom motivo, né? Foi para arrecadar fundos para uma campanha contra a leucemia infantil e tal. A camisa é bonita, mas no uniforme, assim, ficou parecendo uma coisa meio de lanchonete. O azul bonito, mas um laranja meio esquisito ali. Vou começar falando do Como então, Nelson. A gente elogiou bastante a defesa do Como durante a temporada. Em momento-chave, naquela semana, digamos assim, ou naquela reta, não vou dizer final, mas naquela sequência ali, a defesa deixou muito a desejar. Mas, mais uma vez, a defesa do Como foi determinante para essa vitória e o Como chegando aí vivíssimo para a última rodada. Queria que você começasse a passar dessa briga de foice aí, por competições europeias, pelo Como. Assim, eu acho que o Como não vai por causa dos outros, né? Afinal, o Roma vai enfrentar o Verona, que já tá rebaixado, embora o Verona tenha tirado pontos da Juventus. Eu não vou nem colocar a Inter nesse balaio, porque a Inter estava em clima festivo, né? Mas a Juventus precisava de pontos e provavelmente não vai para a Champions League, muito mais por causa desse empate com o Verona do que pela derrota para a Fiorentina. E o Milan enfrenta o Cagliari, né, que já está salvo. Então, são dois rivais que estão à sua frente, que precisariam tropeçar, pelo menos um deles, né, Champions League, né. Eu acho difícil, né, eu acho que o Como, na verdade, acaba gerando aí um pouco de azar para a Cremonese, né. A gente vai ter o jogo entre Como e Cremonese agora, e possivelmente vai ser o responsável por rebaixar a Cremonese, né? Na minha visão, acho que é isso que vai acabar acontecendo, por mais que o Lecce eventualmente não pontue contra o Genoa, né? Acho que o Como, mesmo jogando fora de casa, né, o jogo vai ser em Cremona, eu acho que tem um favoritismo aí porque precisa pontuar, porque existe uma rivalidade, né, entre Como e Cremonese, são times da Lombardia, as torcidas não se bicam muito e provavelmente o Fábregas vai querer terminar também com a vitória, né? Até para não ficar ali na sexta posição. Terminar à frente da Juventus também seria muito importante, né, para o Como. Algo simbólico, assim, né? Um time que está aí tentando consolidar o seu projeto, né? Por mais que hoje tenha mais dinheiro para investir até do que a própria Juventus, né? Ao menos em teoria, já que existem regras que impedem que a gastança seja totalmente desenfreada. No final das contas, acho que essa quinta posição provável do Como aí já é algo muito acima do que a gente imaginava. Não que a gente não imaginasse que o Como pudesse brigar já por uma vaga em competições europeias, mas vai estar sobre os outros, né? Sobre os outros, diz também sobre a questão de que como ele conseguiu aproveitar, né, erros de planejamento da Atalanta, a irregularidade do Bolonha, toda a questão de impossibilidade de fazer mercado da Lazio, né? E no final das contas foi exatamente às custas desses três times, né? A gente ainda não sabe se vai terminar à frente da Juventus, mas também por um erro da Juventus, né? Que foi manter o Igor Tudor, né? Se fosse a gente fosse considerar a pontuação, a média de pontuação do Spalletti e a do Tudor, a Juventus estaria provavelmente no G4, né? Então demorou demais em trocar, mesmo, né? Não era nem para ter começado a temporada com ele. Ele já fez o que ele tinha que fazer no fim da temporada anterior e era muito obrigado e tchau, né? Faltou ideias da Juventus naquele momento. O Spalletti também não estava assim disponível, né? Ainda estava na seleção italiana. Então acho que a Juventus aí, o torcedor da Juventus pode botar essa na conta do Gravini aí também, né? Mais um aí para ele arcar com a falta de time. Caio, eu falava na edição anterior de como a solidez da Juventus podia ou não ser suficiente, mas que me preocupava muito a inoperância do ataque. Um ataque que passou em branco contra a Fiorentina, diga-se de passagem, que absurdo de gol do Mandrágora, né? Acho que assim, qualquer solidez defensiva está suscetível a esse tipo de gol, um chutaço absurdo, mas batendo na tecla mais uma vez, né? É um ataque que não conseguiu agredir uma Fiorentina, que não mostrou muitas coisas boas durante a temporada, que teve uma defesa bem suscetível a falhas durante a temporada, mas não contra a Juventus, né? A Juventus não conseguiu forçar essas falhas. Tem até lances ali, né? Mas, enfim, vai ficar agora torcendo por uma combinação de resultados, eu diria pouco provável, cara, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da Juventus. Eu já nem digo que alguma combinação de resultados é pouco provável na Série A, principalmente levando-se em conta que, às vezes, você ter um time que não briga por absolutamente nada na hora H é mais perigoso do que enfrentar um time que briga por alguma coisa. Acho até mesmo pro Como melhor pegar uma Cremonese assim, que vai ter que sair, que vai ter que dar um jeito para ganhar o jogo, do que exatamente um Milan com um Cagliari já salvo, do que uma Juventus com um Toro que, tudo bem, o Toro com a Juventus, que me perdoem os torcedores granata, mas assim, há anos joga como nunca, perde como sempre. Mas assim, se você pensar nesse aspecto também, até na própria Roma com o Verona, querendo ou não, esses times vão pegar adversários que assim,
vão motivados para garantir contratos, para garantir alguma coisa, para garantir uma outra realidade, não tanto para decidir a vida. Eu acho até nesse sentido que eu vou numa diferente do Nelson, mas ao mesmo tempo eu entendo porque eu normalmente sou minoria nesse quesito, nesse tipo de pensamento que eu aplico a tudo. Até dizer assim que a vitória do Como, eu confesso que em dados momentos achei que seria maior por conta das bolas na trave, da criação, e lamentei muito o gol anulado do Pellegrino do Parma. Por quê? Aí me permitam a indiscrição, me faria pelo menos ir para a prorrogação contra este homem que está à direita no vídeo, que simplesmente ganhou Copa e campeonato da nossa Liga do Fantacaut. E a Copa contra mim. Dito isso, sobre a Juventus, é um colapso que talvez não se imaginava por conta da solidez defensiva da Juventus nas últimas rodadas, um sistema que se vinha funcionando muito bem, a gente falava do Premier, vinha funcionando bem, vinha funcionando até com nomes contestados como o Lloyd Kelly, estão fazendo um campeonato justos e tudo mais, mas eu acho que, por exemplo, o segundo gol vai jogar um pouquinho contra o de Gregório naquela coisa de recuperação, talvez uma coisa de que poderia fazer melhor, segundo não, primeiro do Endur, eu acho que poderia ter esse sentido. Talvez a reformulação no meio-campo você tem uma necessidade de ser mais rápida. E o fator Vlahovic, eu acho que assim, ter passado em branco nesse quesito, na hora H, meio que depõe um pouco contra a renovação. E nesse momento, querendo ou não, põe em xeque algumas coisas na diretoria. A Juventus não ir, começa a botar em xeque as ideias do Elkann, as ideias da diretoria esportiva, as ideias de uma Juventus que gastou, que vale dizer que vem gastando desde a troca do Agnelli para o Elkann. Tem algumas coisas que estão sendo postas como ponto de interrogação e que naturalmente vão ser se a Juventus não se classificar para a Liga dos Campeões, porque ficaria muito feio a Juventus não se classificar porque passou boa parte do segundo turno no G4, passou boa parte na frente da Roma, já vinha num crescimento. Na edição passada a gente cogitou que a Juventus pudesse chegar no Napoli e no Milan. Então só aí você tira. A discussão aqui era se dava para a Juventus terminar o campeonato na segunda colocação, né? Aí o time Exatamente, empata com o Verona e perde para a Fiorentina. A Juventus parecia sólida até o jogo com a Fiorentina. E ao invés disso, a Juventus teve uma parte relevante do segundo tempo com um a mais, e ao invés de empatar o jogo, tomou gol. Teve a mais com a expulsão do Ranieri. Eu já tinha sido substituído já. Pois é. Então, assim, menos mal. Mas, assim, a Juventus teve essa coisa contra uma defesa que boa parte do campeonato foi frágil. Até confundi aqui a expulsão do Ranieri. Confesso que desse jogo dei menos atenção, que eu estava em outro. Essa é a magia da rodada do meio-dia. Mas, nesse quesito, a Juventus vai precisar reavaliar algumas coisas. Vai precisar ter em mente o que aconteceu nas últimas rodadas para a fonte ter secado tanto de gol. Tanto se é uma cabeça em alguns por Copa, até mesmo de alguns nomes serem inadequados nesse sentido. Eu sigo achando o time da Juventus qualificado, os 11 iniciais, mas é um time que dificilmente consegue tirar boas coisas do banco de reservas, né? Quando os Spalletti precisa mexer no time, o nível não se mantém e muitas vezes o nível cai. Nelson, ainda relacionado a esse colapso da Juventus que a gente está falando aqui, a gente teve não só a Juventus não pontuando, mas aparentemente todo mundo decidiu ganhar, né, naquela faixa de cima ali. E aí eu queria que você falasse do Milan, porque assim, a gente está falando de um projeto da Juventus que parecia um pouco mais sólido ou ter um pouco mais de direção, pelo menos, né, a partir da saída do tudo, pelo menos. E perigando ficar fora da Liga dos Campeões. E a gente tem um projeto do Milan completamente perdido. Muito se falou hoje, inclusive, e aí são informações que precisam ser confirmadas, mas assim, que o elenco ele foi rachado a partir do momento que o Ibrahimovic vazou informações para jogadores que não deveria ter vazado, né? E aí uma bagunça descomunal e o Milan chega na última rodada numa situação melhor. Então, assim, como é que a gente analisa isso, né? Às vezes o futebol não é tão fácil de entender e de analisar, né? É o travesso futebol, né? Porque no final das contas, um jogo tá mudando. Dois, né? Vamos colocar um, porque a Juventus ainda tava com vantagem. Como eu falei, eu acredito que a derrota pra Fiorentina ela tenha sido muito mais um gatilho do que exatamente a causa. Porque pra mim, o empate com o Verona foi muito pior. Querendo ou não, o Verona já tá rebaixado. Existe uma rivalidade ali com a Fiorentina. E a Fiorentina, desde que trocou
trocou de técnico, né, o Paulo Vanoli fez um bom trabalho. Ele, taticamente, conseguiu vencer o Spalletti nessa partida. Não é nem que a Juventus deixou de ter solidez nessa partida, né? Porque foi um gol com a falha do Di Gregorio e um gol de fora da área do Mandrágora, né? Foi um jogo muito parelho até em certas partes, né? A Juventus chegou a fazer gols, foram anulados, né? Bem anulados, inclusive. O Vlahovic tem um azar gigantesco contra a Fiorentina. Continua sem fazer gol contra a Fiorentina, né? Sua antiga equipe. Nunca fez pela Série A. Um acúmulo de coisas, né? Fiz a brincadeira com o Gravina, né? Em relação ao Spalletti. Mas, curiosamente, acho que com a Juventus pode acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a seleção italiana. Uma derrota pode acabar sendo suficiente para mudar todo o projeto, né? Porque já se fala que o Damian Comolli pode sair. O Spalletti já meio que deixou a entender que está repensando até a sua renovação. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai entregar o cargo, vai querer ganhar, se vão anular o contrato renovado, se ele vai realmente permanecer. Essas palavras dele foram ditas um pouco de cabeça quente, porque ele estava bem de cabeça quente, não cumprimentou o Vanoli, nem olhou na cara do Vanoli. O Gudmundsson foi falar com ele depois do jogo, encostou nele, ele mandou tirar a mão. Tava meio poucas ideias, né, o nosso careca. Mas ainda acho que o projeto da Juventus tem muito mais futuro do que o projeto do Milan. Isso aí precisaria que o Spalletti permanecesse. O dinheiro da Champions League, para mim, já não vai entrar, mas mesmo não entrando esse dinheiro, ainda assim, pode não ser tão nocivo, porque só 2 donos de clubes na Itália têm algo muito próximo do dinheiro infinito, né, dos grandes clubes. Os donos do Como e os donos da Juventus. Então pode rolar um aumento de capital ali, para tentar suprir a ausência das receitas vindas da Champions League, mas tudo depende de como vai se desenrolar essa questão aí do Spalletti. Agora, o curioso é que pela primeira vez em muito tempo, né, apesar do que o Caio falou, o Torino joga como nunca e perde como sempre, o Torino vai chegar a um derby com uma moral mais elevada do que a Juventus. Isso é uma coisa muito rara. Diria que mais pela Juventus que pelo próprio Torino. Na verdade, é tipo assim... Não, com certeza. Essa derrota da Juventus foi uma coisa totalmente inesperada. Se, por exemplo, eu tivesse que, sei lá, apostar em alguém perdendo ponto nessa rodada, talvez eu esperasse mais, por exemplo, do Milan, eu esperasse talvez da Roma, levando-se em conta que era um derby com a Lazio. Tudo bem que a Lazio, no fim das contas, ela meio que se desmobilizou, né? Com todas essas questões, o joga ou não joga no meio-dia, que foi um inferno a semana inteira, inferno. E assim, vamos combinar que foi um circo, já foi foda que assim, até, por exemplo, eu e Nelson que vimos a rodada, vimos outros jogos, acorda 6 da manhã para ver jogo às 7. E casos como o Anderson, que nem acordou, que foi 5 da manhã, você mata todo o processo. O jogo meio-dia e meio já é um absurdo, porque assim, em via de regra, eu sempre tenho a impressão, não sei se os amigos têm também, que jogo meio-dia e meio, em via de regra, mata o primeiro tempo. Que o primeiro tempo fica um marasmo, esperando alguma coisa, até que alguém dá um start e, sei lá, acontece um gol, alguma coisa, e muda o colapso do jogo. Mas assim, acontece, meio-dia e meio, é muitas vezes um calor que mata tudo. Não, se você vê as quilometragens, né, que a Série A mostra ao fim do jogo, as quilometragens que os jogadores percorreram, nos jogos de meio-dia sempre são menores. Vi no final do derby entre Roma e Lazio, quem correu mais foi o Cristante, 9.7. Geralmente, naquela mesma faixa de jogo, quando eles mostram os jogadores que mais correram, às vezes os caras correram, às vezes 11, até tem jogador que corre até quase, que percorre, né, que não é exatamente correr, se movimentar, 12 quilômetros até. Você vê que tem uma diferença muito grande, porque o ritmo acaba sendo mais baixo. Porém, o mercado asiático deve ter gostado muito de ver essas partidas com o contraste na tela estourando. Aqui você não consegue nem ver direito ali no Allianz Stadium, por exemplo. Fica aquela coisa muito clara no meio do campo e os cantos sombreados, escuros pra caramba. Quem tá assistindo, ouvindo a gente aí depois, vai no YouTube da Liga Série A ou na conta, vai ver o gol do Mandrágora pra ver que você não consegue nem ver o início da jogada sendo feito, porque o contraste na tela é tão grande que você não fica muito escuro o lugar onde a jogada começa. Tá vendendo muito bem o produto, a nossa grande Liga Série A, pro mercado americano, às 2 da manhã na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia ali bombando do sábado para domingo, a galera, com certeza, muita gente vendo ali nas casas de shows de São Francisco, de Los Angeles, deve estar emocionadíssima vendo confrontos, aí vendendo para Polymarket, que é proibido na Itália. Genial, só tem gênio. É uma escola de gênio. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo falando da Série A pelo futebol. Se não fosse o dentro de campo ao redor, a Liga promove essa Liga de uma maneira bosta. Não é como se a Liga não considerasse
muito o mercado norte-americano, né? A gente não tá falando assim de um mercado que, tem uma galera vendo ali, não. Algumas iniciativas, elas são tomadas pensando nesse mercado, os patrocinadores das equipes, os donos das equipes são dos Estados Unidos, então assim, a relação é muito grande para eles fazerem esse tipo de coisa, né? É engraçado a Série A que, assim, às vezes eles agem como se o torcedor italiano não existisse, eles agem como se o torcedor, por exemplo, de Américas, África e até do resto da Europa não existisse. Na prática, eles agem como se só Estados Unidos, China, talvez Japão e Austrália existissem. Mas ainda assim, eles fazem de uma maneira tão cagada, mas tão cagada, que é impossível o negócio dar certo. Principalmente em comparação com o que a Bundesliga faz, com o que até mesmo La Liga faz, até a Ligue 1 faz bem a promoção fora, para não falar da Premier League. Que a Premier League é outro nível. Não em casa, irmão, a gente tá querendo... Não, nem em casa, é um nível horrendo, é um horror o nível que se faz, e assim, é uma grande merda. Na cabeça dos dirigentes da Série A, só tem pensamento merda e retrasado. Mas, Caio, eu queria que você falasse sobre... o Napoli, enfim, conseguiu classificação para a Liga dos Campeões. Eu queria que você falasse se o sentimento é de alívio, se é um sentimento agridoce, se, assim, não é aquela famosa faixa, né? Parabéns, não fez mais do que obrigação. Quero saber o sentimento e, assim, se quiser falar um pouco do Conte também, como você já pincelou aí no seu comentário inicial, essa possibilidade dele não ficar, já emenda tudo junto, por favor. É inevitável que no meio disso tudo, dessa classificação, vai ficar aquela coisa do Conte. Porque, querendo ou não, ele é meu bem e meu mal. Ele é meu bem porque, em meio dessas condições, já desde a temporada passada, ele é capaz de fazer o time competir. Lá sempre é capaz, a intensidade. Você pode discutir os meios, você pode discutir se o modelo de jogo é atualizado, se o modelo físico é o ideal. Eu acho que, assim, até certo ponto, ele é desatualizado. Mas até aí, eu acho que, por exemplo, a coisa do desatualizado, eu aplicaria para basicamente boa parte da Série A. Eu aplicaria isso para o Sarri, eu aplicaria isso para o Allegri, principalmente, para ele, para o próprio Conte, eu aplicaria isso até para o Spalletti, eu aplicaria para tanta gente que não seja Kivo e Fábricas, que já está nesse ponto, já começa dessa premissa. Então, dito isso, o Conte era sempre capaz de competir. Você podia reclamar de algumas questões, podia competir. Mas, embora a vitória contra o Pisa foi simples, foi um jogo que basicamente na conta do chá fazia aquela mesma coisa com o Tiana de sempre, faz o básico, beleza, com meu funcionário padrão, vai lá, trabalha, cumpre a obrigação e beleza, nada mais que isso, tranquilo, etc. Era mais ou menos o que o Napoli precisava nesse momento. Você podia questionar alguma outra atuação ali, a questão Højlund, outras questões, mas ao mesmo tempo é isso. O X da questão é que eu acho que com esse movimento do Conte vai ser o grande bode na sala que muita gente vai pensar em fazer nesse mercado. Qual a necessidade de uma renovação? E não é do elenco, de você pensar em fazer as escolhas difíceis, de você pensar se, por exemplo, tudo bem que o sujeito Fabrício Corona é um grande palhaço, é um grande paspalho, mas, por exemplo, nessas últimas horas, ele simplesmente sai com uma história de que uma parte do elenco odiava o Conte e outra parte amava. Tudo bem. Algumas coisas podem não ter um fundo de verdade. Por exemplo, ele inventou umas histórias bem absurdas lá do Merê. Só que parece que realmente não há a mesma química entre jogadores e elenco. E aí entra a pergunta. E aí? De quem você vai atrás? Você vai com a mesma ideia do Conte? Será que isso não deu um desgaste na própria cabeça do Conte? Você acha que eles mesmos merecem algum voto de confiança duro? É uma grande dúvida. Nesse caso, nem dando ideia para o Corona. Estou citando mais ou menos porque foi um dos temas e etc. Mas, assim, tem essa questão que inevitavelmente vai se colocar em dúvida a capacidade de alguns jogadores de permanecer, tipo alguns senadores do elenco, aí você fala do Mirê, de um Politano, de um Anguissá, de um Lobotka, de outros nomes, até do próprio Di Lorenzo também, e há um certo ponto de dúvida. Outro caso também, até
até citando o Daniel Felipe, que no Facebook pergunta, o fator Lukaku, que foi um dos grandes problemas do Conte nessa temporada. Seja porque ele não estava fisicamente, seja porque ele tentava emular o Højlund no estilo Lukaku. E o Højlund não é o Lukaku, seja porque o Lukaku ele arrastou de uma maneira bonita de março para cá. Simplesmente não ia treinar, ia lá na Bélgica, fazia o que queria. Até o Conte se sentiu traído por ele no meio disso tudo. O Lukaku já está fora do projeto. Então, a questão agora para o Napoli, falaremos também para o Milan, é uma questão de permanência, quem fica e quem sai, porque, por exemplo, no Milan, há dúvidas da diretoria, se Tari sai ou não sai, o que o Forlani faz, se o Allegri fica. Daí, quem dos senadores, por exemplo, do Milan fica atrás? Rafael Leão, você tem outros nomes também com essa dúvida. Claro, e no Milan você ainda tem a dúvida se o time joga ou não joga Champions. O Napoli, você ainda tem o dinheiro da Champions garantido, o dinheiro da fase inicial, da fase de liga, que é muito importante. Deixa eu pegar seu gancho, cara, porque o Adriano, ele pergunta quanto a Juve perde no orçamento, né, para contratações se não for para Champions. Para contratação não sei, porque aí existe uma divisão ali dentro do clube, né? Variável. Mas, assim, de forma direta ali, ao redor de 70 milhões de euros, mais ou menos, de patrocínio, de receita de bilheteria, patrocínios com a Liga dos Campeões eles são maiores, né, de cota de TV, então assim, deixa de entrar 70 milhões mais ou menos. Agora, o quanto disso seria destinado a contratações, aí já depende da diretoria, já não sei te dizer. Sempre variável. Em média, até o Sarri estava falando no pré-jogo da Lazio, que eram jogos que definiam na prática 85 milhões, assim, mais ou menos. Isso se você levar em conta, por exemplo, premiações, você tem a própria coisa da UEFA, você tem a estimativa de bilheteria, que é até quando grande. o time pode chegar, né? Porque eu tô falando 70 milhões aqui, sem considerar que a gente chegasse na final, por exemplo. Aí não, você tem um fator final, você tem um fator bilheteria, você tem o fator market pool da UEFA, que às vezes, se um time é eliminado antes, por exemplo, agora essa com o Inter e Atalanta, nos playoffs você recebe uma coisa, a Atalanta, por estar nas oitavas, ela recebeu, por exemplo, provavelmente deve sair a lista do market pool, ela deve ter recebido mais que, por exemplo, que a Juventus, que a Inter, você tem uma divisão disso, mesmo o playoff tem esse ponto, então esse tipo de coisa vai pesar no Napoli, vai pesar no Milan, que até a gente não falou tanto do jogo, vou dar uma pincelada para a gente chegar no derby. O Milan pareceu até, de certa forma, algumas vezes, meio nervoso até chegar o primeiro gol no pênalti do Nkunku. Teve o Pulisic aparecendo bem nesse quesito. O Pulisic deu assistência para o Atecami fazer o 2-0. Finalzinho com o gol do Vasquez, correu um risco desnecessário. Mas ainda assim o Milan controlou bem. A questão do Milan, muitas vezes, parece resolver o nervosismo consigo mesmo. O Milan, assim, nesse tipo de jogos, retoma os trilhos. Tem peça para isso, tem gente boa para isso, mas parece ainda um sentimento de falta algo no aspecto técnico. Mas aí a gente vai ter essa sensação. Desde a rodada 1. Exatamente, o Milan tem isso, tá estável, como até o Alexandre Natali falou, tá estável, mas assim, essa estabilidade pode ajudar. A essa altura, ser estável, muitas vezes conta. A estabilidade pode morrer num jogo. Basta ver o que aconteceu com a Juventus. Isso que nem ficou com a menos, como eu confundi aqui. Nelson, vamos falar do derby então, porque a gente falou assim um pouco da questão do horário, mas assim, tirando isso, queria que você falasse do jogo, e a gente viu momentos muito bons da Roma durante o campeonato, tem altos e baixos, tem essas instabilidades. A impressão que eu tenho é que a Roma merece essa vaga, né? Apesar de algumas falhas, ela fez por onde. Parece um trabalho assim coeso, né? Não estou dizendo que não teve falhas, até porque teve. Mas dentro dos cenários de erros da Roma, eu acho que foi uma temporada muito boa na Série A, né? Eu acho que cada um dos times que está brigando ali teve o seu momento de merecimento. O Milan, por exemplo, teve 24 jogos de vencibilidade. A Juventus teve essa estabilidade durante a gestão do Spalletti. A Roma teve um início de campeonato muito bom, depois deu uma picotada ali em janeiro, fevereiro, um pedaço de março. O Como veio
veio numa ascensão com Fábregas. Tem o Napoli também que acho que se valeu um pouco mais do trabalho do Conte, mas acho que por incrível que pareça foi o que teve menos brilho, né? Foi uma temporada um pouco mais nota 6 ali do início ao fim, com alguns espasmos ali do Højlund, do Alisson Santos depois que ele chega, o McTominay também brilhando menos do que na temporada passada, mas também tendo a sua parcela de contribuição, até o Milinkovic-Savic também fazendo defesas importantes uma hora ou outra. O Napoli talvez tenha sido exatamente o menos brilhante desses, mas é o que o Caio falou, estabilidade conta. Às vezes é o que conta mais, né? Faz parte do pacote, né? É um campeonato de pontos corridos, né? Se fosse um mata-mata, né? O Milan talvez naquele percurso ali de setembro até fevereiro estaria dentro. A Juventus já não estaria dentro. A Juventus ali em outro pedaço, se tivesse sido disputado, né? Esse mata-mata fictício, né? Esse mata-mata hipotético, já que o Neymar foi convocado hoje, acho que a palavra hipotético é uma palavra boa para ser utilizada nessa segunda-feira. Teria também, né? Tipo, a Juventus naquele momento, a Roma nesses momentos que eu falei, e o como também em outras partes do campeonato. É isso, eu acho que a Roma cresceu na hora que precisava, porque na medida em que os times que estavam brigando mais em cima não conseguiram se desgarrar, e aí eu coloco o Napoli, que demorou para confirmar sua vaga na Champions, e o Milan, que ainda não confirmou, os dois pareciam estar muito mais próximos da briga pelo título do que de uma impossibilidade de ir para a Champions League. Inclusive, muitas vezes nós discutimos, e a própria imprensa italiana falava muito em quarta vaga. Na verdade, a gente chega na penúltima rodada com 3 vagas ainda em aberto. Essa questão de ninguém ter desgarrado tanto, essa manutenção dessa disputa e o crescimento da Roma justamente nessa fase é o que vai acabar levando, na minha opinião, já que deve vencer o Verona, a Roma à Champions League. A não ser que a gente tenha uma das maiores romadas da história nessa última rodada. Vou descartar isso? Não. Afinal, estamos falando da Roma. Jamais, se nem os torcedores da Roma Rubens que participam aqui com a gente, se ele levantou essa, imagina a gente. Mas no derby em si, né, foi um derby quase 100% romanista, das arquibancadas ao campo, né? A torcida da Lazio boicotou o clássico, fez os protestos fora do estádio, quase que o Sarri não vai para o banco de reservas também, e enfim, acho que a Roma dominou nas arquibancadas com uma coreografia que tomou quase o estádio inteiro, né? As tribunas do estádio quase todos, de um dos lados, né? Das tribunas do Olímpico. O Mancini novamente aparecendo como um cara muito importante, né? Crescendo em jogos grandes pela Roma. A temporada dele também é muito boa, né? A temporada dos zagueiros da Roma é boa, né? Na verdade, de todos eles fizeram uma temporada interessante. Até o Celik, né, também fez uma temporada boa. Deve conseguir até um novo contrato melhor. Já, engraçado, né? Falou-se dele na Inter, falou-se no Milan até. Provavelmente não fica na Roma, mas se não ficar, deve conseguir um contrato bom, algo inesperado pelas temporadas anteriores dele. Acho que uma coisa curiosa é que o Dybala não se despediu, né? A gente viu a despedida do El Shaarawy, né? Essa já garantida, mas o Dybala já chegou a falar que a diretoria não tinha procurado para discutir a renovação de contrato, mas ele não se despediu. Provavelmente ainda tem alguma discussão ali possível a ser feita e a ver, né? Aí sim, eu acho que talvez a Roma, já que a gente falou tanto de receitas, né? A Roma aí sim pode começar a pensar em outro patamar, caso confirme essa vaga na Champions League. Porque confirmando a vaga na Champions League, confirma a permanência do Gasperini. Assim, na verdade, depois da resolução da novela com o Ranieri, né? Com a saída do Ranieri, acho que meio isso já ficou meio direcionado, né? Mas com a permanência na Champions League, sim. E aí eu acho que o Gasperini vai ter mais voz ativa na construção desse projeto para a temporada que vem, e aí a gente pode imaginar um projeto de prazo mais longo, né? E aí com receita, com Champions League, com o Gasperini, aí eu acho que é um futuro um pouco mais interessante para o torcedor romanista. Ou talvez não, né? Porque mas aqui é um pouco de troça da minha parte, porque falou-se que a Roma indo para a Champions League poderia contratar o Koopy Miners, né? Koopy Miners que virou o Koopy Miners de 80 milhões de euros na mão do Gasperini. E assim, eu acho que ele tem potencial para recuperar o Koopy Miners na Roma. E acho que o Koopy Miners ainda seria uma boa contratação. Mas aí acho que teria que medir um pouco as expectativas e talvez a receita da Champions League fosse colocada numa contratação um pouco mais arriscada. A essa altura, com a Roma, talvez os focos pudessem ser outros, talvez tenha necessidade maior nesse sentido. Você nota ainda, talvez, alguma lacuna. Claro que, inevitavelmente, vai pesar alguém, por exemplo, para fazer parceria no ataque, se não em dupla propriamente dita, mas cumprir essa lacuna do Dybala. Você tem um certo readequamento salarial, querendo ou não. Você tem outros nomes nesse sentido. Você tem, claro, também olhar peças para as alas. E de um lado, Wesley é uma temporada boa de estreia dele, uma temporada maravilhosa se você principalmente levar em conta o contexto de adaptação que a Série A costuma ter com brasileiros, ter
até com gente de fora em geral que chega na liga, é uma temporada de espetáculo. Tudo bem que você vai dizer, mas ele foi expulso no derby. Tudo bem que ser expulso no derby não até bom nada contra ninguém. Ao contrário, ele ter dado uma no Rovella, nesse caso, aumentou o nível dele com os romanistas, assim, espetacularmente. Quase certeza. Tanto quanto fazer gols na Lazio. Não, teve imagens dele depois do jogo com a filhinha dele e ele sendo ovacionado lá. Tanto quanto fazer gols na Lazio, dar porrada em Laziale, é o que importa para o romanista e vice-versa. Para o Laziale, sim, fazer gols na Roma e bater, dar porrada em romanista, que essa é a rivalidade, esse é o negócio, mesmo que a cabeça da Lazio tivesse outra coisa, mesmo que o dia fosse de protesto para a turma da Curva Norte, diremos isso em outro dia. Até por conta disso, até por isso, com essa temporada que o Wesley chega, veio, viu, e assim, falta um pouquinho para dizer que venceu, talvez. Na Roma e até na própria seleção. Assim, é talvez uma das peças titular absoluto do Ancelotti hoje, porque graças também ao desempenho na Roma. Não é o caso do Bremer, que tem uma concorrência meio ingrata, mas também é merecido pelo desempenho de Série A e tudo mais. São os dois nomes que temos do nosso campeonato na seleção. Eu vou falar um pouquinho sobre o Wesley. Cara, eu sou fã do Wesley, mas eu sou fã do ala Wesley. Eu não sei se eu sou fã do lateral Wesley. E eu acho que isso é muito importante, né, nessa discussão da seleção. Sabe como é o louco? Que assim, o Wesley é talvez o ala perfeito. Perfeito. Não à toa o Gasperini tá atrás dele faz algumas temporadas, né? Desde a Atalanta, os próprios números dele, se você considerar, são muito bons. Que tipo de ala você pode dizer? Tem 5 gols na temporada. É curioso que ele não tem assistência, mas assim, tem 5 gols numa temporada. É de chegada, é desse tipo. É o ala perfeito pro Gasperini. Mas talvez não seja o lateral perfeito para a seleção. Então, é aí... Até porque a gente tá falando ala. Na Roma ele jogou mais de ala esquerdo do que de ala direito, inclusive, né? O último gol dele, que eu não vou lembrar agora contra ele, num 4-2-3-1, ele era o meia esquerdo. Foi na Fiorentina. Bela chapada, né? Que ele pega ali do lado esquerdo da área. Então ele tem um ângulo para bater a bola chapando. Então, assim, bonito gol. Ótima temporada do Wesley. Acho que é um jogador que me conquista muito também pela humildade dele de aprender, né? De entender o que o treinador quer dele e trabalhar em prol daquilo ali. Acho que ele teve essa humildade no Flamengo. Acho que ele tem essa humildade e essa falta de vaidade na Roma, o que particularmente me conquista. Mas eu ainda não sei se ele é o lateral direito da seleção por questões defensivas. Acho que é um pouco temerário ainda de ser esse lateral da direita. Mas tem capacidade. Eu vejo aqui, por exemplo, no Who Scored. Eu posso dizer que ele é meu bem, meu mal hoje, porque ele me fez confundir de expulsão da Fiorentina ali. A gente fica na dúvida se aconteceu ou não, beleza. Mas assim, ele me diz que apenas 2 vezes ele atuou como lateral direito da Roma na Série A. Isso diz muito. E assim, que ele atua muitas vezes até como ala na esquerda e na direita. Ele atua nos 2 lados, nas 2 faixas de campo. E isso pesa muito também nessa ofensividade. O Gasperini, quando põe ele na esquerda, muitas vezes ele gosta de alternar tudo isso. Um ala pro Gasperini é um sujeito completo. Ele serve para atacar, ele serve para defender, ele serve para armar. E já teve jogo que o Wesley atuou nas 2 alas também, né? Ele começa o jogo de um lado e vai pro outro. Nelson, fala um pouco sobre o Bremer também. Acho que eu concordo com o Caio, que ele falou que é um pouco mais ingrato pela questão da disputa de posição, mas eu acho que pouquíssimas seleções do mundo que vão disputar a Copa, tem um reserva desse quilate, né? A gente tem uma zaga muito estabelecida com o Marquinhos e com o Gabriel Magalhães, mas assim, há uma certa tranquilidade em saber que se precisar o Bremer tá ali. Mas eu queria que eu falasse um pouco da temporada do Bremer e dessa habilidade dele ter que dar uma posição na seleção para conseguir jogar. Se precisar, tá ali. Se o Ancelotti quiser fazer uma adaptação durante um jogo, trazer para 3 zagueiros, também tá ali. Joga sim, né? Seria bom pro Wesley também, né? Já trazendo os 2 pontos. E o Wesley sim tem uma vantagem, né? Nessa expulsão dele pro Brasil, é que ele já tá pronto para se apresentar. Não joga mais nessa temporada pela Roma, então tá tranquilo aí para poder dar uma descansada e já se apresentar à seleção na sequência. Mas a temporada do Bremer é boa, né? Embora ele tenha cometido alguns erros. Por exemplo, um erro gravíssimo, que foi exatamente o erro no jogo contra o Verona, que provavelmente é, como eu falei aqui algumas vezes já nessa edição, aqui na nossa live de gravação do podcast, que é o jogo que provavelmente realmente tira
a Juventus da Champions League, né? Mais do que a derrota para a Fiorentina. Comete um erro ali na saída de bola, mas ele é sempre muito sólido, né? Não foi uma temporada brilhante assim do Bremer, como outras. Acho que talvez ele esteja aí também já pagando até um pouco o preço da grande quantidade de lesões que ele teve, né? E também até por uma questão de idade, né? O Bremer, ele já tá com 29 anos, né? Quando o cara tem uma quantidade de lesões como ele teve, né? Lesões muito sérias, talvez isso acabe pesando. Chega como reserva de fato e deve continuar por ali, mas enfim, talvez dessa vez ele jogue, né? Realmente alguma partida da Copa do Mundo. Na Copa passada ele jogou o jogo contra o Camarões, né? Só tinha feito um jogo pela seleção até o momento, né? Tinha feito só um amistoso. Ele joga contra o Camarões e depois entra no jogo contra a Coreia do Sul. Não sei se ele vai ter um jogo inteiro para jogar, talvez tenha, né? Porque a gente já que a gente tá em uma Copa de 48 seleções. Depende muito do primeiro jogo contra o Marrocos, né? Se o Brasil ganhar contra o Marrocos, eu garanto que sim. Senão, fica difícil saber. Mas também tem o Haiti, né? Então, de repente, mesmo sendo um final de jogo contra o Marrocos sem uma vitória, acho que é provável que o Ancelotti dê uma descansada em parte do grupo. Acho que talvez ele tenha chance de entrar em campo, sim. Vamos finalizar essa edição, então, falando sobre essa briga contra o rebaixamento que ficou para a última rodada entre Lecce e Cremonese. Caio, queria que você falasse um pouco se você tem alguma torcida, se você está torcendo para alguma das duas equipes. Eu sei que você geralmente não se compromete quando o Napoli não é um dos envolvidos, mas queria saber se você tem uma torcida. E antes da gente começar a discussão, existe um cenário em que se a Cremonese empatar e a Lecce perder, vai empatar em ponto, a Cremonese leva vantagem no critério de desempate, certo? A Cremonese venceu um jogo por 2-0, o Lecce venceu por 2-1, então assim, no critério de confronto direto, a Cremonese levaria vantagem, mas isso precisa acontecer, ou não, Caio? Sabe por que o critério de desempate? Porque ele não vale para rebaixamento. Temos um gostoso, um maravilhoso Spareggio, então eu vou torcer por ele, porque Spareggio é divertido, é emocionante jogo esse. Claro, nessa altura só não é emocionante para quem é Lecce ou é Cremonese, mas emocionante como a vitória do Lecce diante do Sassuolo nesse fim de semana. Há uma atuação interessante até do ponto de vista ofensivo, porque se você levar em conta que o ataque do Lecce não é conhecido por ser regular, por aparecer sempre... Você é um pouco mais taxativo que você, Caio. O Sassuolo tomou gols de dois dos piores atacantes da Série A. Não é tomar um, tomou três. Um do Stulitz e uma dopieta do glorioso Walid Chedira. Será que ele vai... Eu não vi se ele na pré-lista do Marrocos, mas A lista final, sei que não, mas eu não sei se ele estava na pré. Bom, veremos. De toda forma, nesse quesito, claro que o Lecce tem coisas boas. Você tem Falcone, que continua interessante. Você tem o Danilo Veiga, que certamente vai ser disputado a tapa no próximo mercado. Eu vejo no Banda algum jogador lá que pode ser interessante para a parte de baixo, mas ainda assim é aquela sensação. O Lecce parece que falta alguma coisa e tem aquela coisa do querido Eusébio de Francesco. Pela terceira vez está nessa situação. Foi até engraçado. Não sei quem foi o administrador da Cautiopédia que falava que o de Francesco está indo para o terceiro rebaixamento e tal. Aí no finalzinho sai o gol do Stulli, que assim, foi uma catarse no Mbappé Stadium. Cara, mas é bem verdade que também o de Francesco, nessas situações, o cara teve azar no Frosinone. Na temporada passada também não se deu bem. Uma terceira queda consecutiva seria um pouquinho demais, tudo mais. Mas também, assim, vale destacar positivamente do lado do Sassuolo, Laurienté e Pinamonti. Isso que o Pinamonti eu achei ele um pouquinho abaixo do esperado nessa temporada. Com certeza. Nelson, seus pitacos e se você tem alguma torcida para essa briga aí, Lecce Cremonese? Não tenho torcida, apesar de achar que é sempre legal ter times do sul da Itália disputando, né? Na última edição comentei aqui sobre a grande probabilidade de ter mais um time do Sul subindo, né, da Série B. Depois desse comentário eu posso falar como é que está a disputa da Série B, né? Já estamos nas semifinais dos playoffs. Mas o curioso é que o Gianpaolo, ele pode acabar rebaixando o Lecce, né, que ele salvou na temporada passada. Ele é o atual técnico da Cremonese, né? Esse potencial
rebaixamento do Di Francesco, né? Em temporadas consecutivas, né? Sobre o Chedid, não joga pela seleção de Marrocos desde 2023, né? Só para fechar aqui, não tem sido chamado, ficou fora desse ciclo aí. Bom, também, né? Depois não sabe por que Marrocos tem uma sequência de invencibilidade. Também depois do que ele fez contra Portugal, né? A quantidade de gols perdidos e ainda ter sido expulso com 2 cartões amarelos em 2 minutos na sequência, aí realmente ficaria difícil confiar na presença do senhor Walid no grupo de Marrocos. Mas enfim, é sobre a Série B, né? Já que eu mencionei, né? A gente tem agora, a gente tá de um lado com Monza e Juve Stabia, né? Foi 2-2 na ida das semifinais dos playoffs. E o Catanzaro enfiou 3-0 no Palermo, né? Então, o Catanzaro, provavelmente, muita gente aqui não deve ter ouvido falar do Catanzaro, mas faz sentido, né? Já que o Catanzaro não joga a Série A desde 1983. Poderia aí romper uma sequência de muito tempo fora da elite, né? E o time onde o Claudio Ranieri jogou mais tempo, né? Onde ele foi melhor, onde ele teve o melhor momento da carreira dele. Porque se a Juve Stabia passa do Monza, jogo já nessa terça-feira, 3h da tarde, na Sportnet, eu estarei nesse jogo, serei um dos encarregados a comentar essa partida para vocês, já dê uma olhada no YouTube também, que estará lá. Poderia ser interessante uma final dos playoffs entre Juve Stabia e Catanzaro. Juve Stabia nunca pisou na A, Catanzaro não pisa há um bom tempo. Mas, a bem da verdade, o Monza é o favorito, naturalmente, conta até do investimento, de como bateu perto do acesso direto ali na luta com o Frosinone. Tem esse quesito e uma luta interessante. Tão interessante quanto o Lecce e Cremonese. Cremonese também deu o seu sinal de vida nessa reta final. Depois da troca, até o Vardy reapareceu com um golzinho importante logo no começo contra o Udinese. A última rodada será interessante, até pelos jogos. Cremonese fechando em casa contra o Como e o Lecce já numa missão teoricamente mais simples, porque é o Genoa que não briga por nada. Mas é aquela coisa, amigo. Eu sempre digo no começo e vou remar contra a corrente. Pegar um time que briga por alguma coisa é menos difícil do que brigar por alguém que não luta por nada. O torcedor da Juventus está sabendo disso muito bem depois dessa rodada contra o Fiorentino aí. Sobre o Catanzaro, eu não vi o jogo, mas li que o Mattia Liberali foi muito bem, né? Mattia Liberali, quem é milanista vai se lembrar, ou quem jogava FM, né? Nos FMs da vida, ele vinha com bastante potencial, acabou não correspondendo. A gente vai ficando por aqui nessa edição. Na próxima edição voltaremos com a figura final, né? A foto final do campeonato da Série A. A Série B ainda não, a gente ainda vai falar sobre a Série B. Vai ser aquele programa de fazer o balanço, né? Passar a régua. Já saberemos aí quem são os times que vão conseguir a vaga na Liga dos Campeões, na Europa League, quem vai cair entre Atlético e Cremonese. Do potencial Sparedio, vai que... Ou isso, ou um potencial Sparedio, como o Caio... Sparedio, que vale dizer, acontecerá apenas na seguinte hipótese. Lecce perde para o Genoa, Cremonese empata com o Como. Aí 35, tudo igual, só tem Sparedio, vale lembrar, na Série A para título e rebaixamento. Para vagas europeias, infelizmente não, porque teríamos uma boa chance de entretenimento. Pois é, algumas chances. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Parabéns, Caio Bittencourt. Feliz... Não, ainda não. Depois do dia 19. Parabéns, vou manter os parabéns aqui. Parabéns, porque não é pelo aniversário, parabéns hoje e sempre. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou, que nos acompanhou, que nos assistiu e que continua seguindo a gente nas mídias. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos e nos ouvimos na próxima semana, beleza? Calçoped em tudo. @Calçoped em tudo.